Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar numa história, olha, bastante perturbadora lá do Brasil rural dos anos 50. É o caso Chiquinho, sabe? Aconteceu na fazenda Ponte de Pedra, em Tocos do Moji, sul de Minas. A gente se baseou nos excertos que contam essa história de suposta possessão, exorcismo. O nosso objetivo aqui é tentar desvendar essa narrativa, né? Seguir o fio da meada, desde como tudo começou parecendo normal até o clímax bem assustador. E ver o que as fontes indicam sobre o impacto disso. Vamos começar pensando na fazenda Ponte de Pedra. No começo, as fontes puntam um quadro assim de prosperidade para a família do Alberto Simões de Carvalho. Mas, algo sombrio já estava ali, meio escondido. E esse nome Chiquinho fica ecoando. Ok, vamos lá. A fazenda parecia tranquila no início, não é? Mas as fontes meio que indicam que essa paz era só na superfície. Exatamente. As fontes descrevem a fazenda ali no comecinho dos anos 50 como um lugar próspero, sabe? Gado, colheitas, fartas. Tudo parecia ir bem para o Alberto Simões de Carvalho e a família. Mas tem uma tensão ali na narrativa, quase um aviso de que alguma coisa não estava certa. E essa tensão toda parece que vem de uma história antiga, uma promessa que o Alberto teria feito anos antes. O interessante é que as fontes trazem duas versões diferentes disso. Uma fala de desespero financeiro, né? Que o Alberto teria prometido a primeira filha para os Sete Peles. É um nome popular para o diabo em algumas regiões, certo? Correto para o diabo, em troca de riqueza. E, aparentemente, a riqueza veio mesmo. Essa é uma versão. E a outra? A outra versão, que parece que era mais comentada lá na cidade vizinha, à borda da mata, é mais informal, quase uma coisa dita da boca para fora. Numa roda de amigos bebendo cachaça, o Alberto teria apostado sobre o sexo do bebê que a esposa esperava, falou algo tipo, vai ser homem, se nascer mulher, ó, pode levar a capeta. E nasceu menina. Nossa, duas origens bem distintas, mas que na narrativa acabam levando para o mesmo ponto, né? É fascinante isso. Independente de qual versão é a real, a crença na promessa é que parece mover os eventos seguintes, pelo menos como a história foi contada. Precisamente. O que me chama a atenção, sabe, é como a existência dessas duas versões já mostra a força da narrativa em si e da crença popular. Se foi um pacto sério ou uma bravata de copo cheiro, o resultado para a comunidade foi o mesmo. Uma dívida foi feita com algo sinistro. E as fontes dizem que, 14 anos depois, essa força veio cobrar. É o folclore explicando a causa das coisas, né? E essa cobrança começou de leve, no início de 1953. As fontes falam de coisinhas pequenas, sabe? Objeto que mudava de lugar, porta que aparecia destrancada, barulho de passo à noite, o tipo de coisa que a pessoa tenta até ignorar, né? Imagino. Sim, a escalada parece ter sido gradual, mas logo os fenômenos ficaram inegáveis e bem mais sinistros. Começou a morrer gado sem explicação, galinha aparecia com o pescoço torcido, a rotina da fazenda foi se desfazendo. As fontes detalham uma variedade de coisas. É impressionante. Você consegue agrupar pra gente como é que essa infestação, digamos assim, se mostrava na prática, segundo os relatos? Claro, a gente pode ver uns padrões nos relatos das fontes. Primeiro, tem uma mudança geral no ambiente. Os animais ficam agitados, não querem ir para certos lugares, galinha para de botar. Os moradores falam de uma sensação de medo, sabe? Um ar pesado, como se tivesse alguém sempre olhando. E cheiros estranhos, enxofre, carne queimada, coisa podre, sem ter de onde vir. Depois, o comportamento dos animais mesmo. Fica esquisito. Bicho que era manso fica agressivo. O leite da vaca azeda ou seca do nada. Cachorro latindo pro nada ou se escondendo com medo. Tem até uma citação de um vizinho nas fontes muito forte. Nunca vi bicho tão assustado. Parecia que via gente onde não tinha nada. Isso dá uma ideia do pânico que atingiu até os animais. E por fim, os fenômenos físicos mais diretos, né? E mais perturbadores. Barulho de arranhão, passo pesado onde não tinha ninguém. E a tal aparição de um bode preto. As descrições são bem vívidas. Um bicho grande, olho brilhando, que encarava as pessoas, tipo, de forma inteligente, sem medo e importante. A família não criava bodes. Fora que a figura do bode preto é muito forte no folclore, né? Ligado ao demônio. É muito detalhe mesmo.
As fontes falam também de panos de prato rasgados lá no curral, crucifixo caindo da parede e até uma das crianças falando que via o homem preto no quarto. Mas aí teve um ponto em que deixou de ser só fenômeno e virou comunicação, né? Sim, esse é um ponto de virada claro na narrativa. As fontes contam de uma noite na cozinha que uma voz grossa surgiu do nada e disse algo tipo: "Meu nome é Chiquinho e eu vim buscar o que é meu." Chiquinho. Aí está o nome que ficou marcado no caso. E segundo os relatos, depois disso, a coisa na fazenda ficou insuportável. Ar pesado, um frio que não se explicava, e o foco dessa entidade foi para a filha do Alberto, a menina que tinha 14 anos na época, certo? A idade que coincidiria com o tempo da tal promessa. Exatamente, as fontes descrevem uma mudança muito drástica na adolescente. Ela perdeu o sono, o apetite, tinha um surto de agressividade, falava sozinha, ouvia vozes. A mãe chegou a encontrar ela no quarto, tipo, conversando com alguém invisível. E não foi só isso. Não mesmo. Os relatos falam de marcas físicas, arranhões que apareciam na pele dela do nada durante a noite, e aquele episódio, nossa, de levitação sobre a cama, o corpo rígido e depois ela caiu inconsciente. Parece coisa de filme de terror, mas é o que está descrito nas fontes. Sem dúvida. E se a gente compara com outras narrativas sobre possessão, né, em outras culturas, outras épocas, esses elementos são muito comuns. As mudanças de comportamento, as manifestações físicas estranhas, essa sensação de presença, força fora do comum. A descrição nas fontes bate com um padrão clássico desses relatos de opressão ou possessão. E aí veio a identificação mais clara da entidade. Um momento chave que as fontes relatam é quando a menina, que não estudava latim, de repente teria falado a língua fluentemente com uma voz de homem e dito ego sum Asmodeus, eu sou Asmodeus. Imagina um pavor. Apavorante e muito significativo, né? Mencionar Asmodeus coloca a situação em outro nível dentro da crença católica. Asmodeus é um nome conhecido na demonologia. Para quem estava vivendo aquilo na época, isso seria confirmação. Não era uma assombração qualquer, era uma possessão demoníaca mesmo, por um demônio específico. O que, claro, justificaria chamar a igreja para intervir de forma mais séria. Dar nome ao inimigo é um passo-chave nesses rituais. E depois dessa identificação, os ataques ficaram ainda piores. É o que dizem as fontes. Diários, a voz da menina mudando, grossa, fina, zombeteira, xingava, cuspia nos pais, contava segredos íntimos da família que ninguém sabia. E a força física, né? Li uma parte que um vizinho conta como era difícil segurar ela. Era como segurar um boi. Os olhos dela ficavam vermelhos. Difícil até de imaginar uma cena dessas. Essa descrição da força sobre-humana é outro elemento clássico, muito relatado nesses casos atribuídos à possessão. Reforça a ideia de que tinha algo ali, externo, muito poderoso, controlando a situação. Bom, com esse cenário todo, a família foi atrás de ajuda religiosa. Chamaram o Monsenhor Pedro Sintra, o padre da região. Ele foi até a fazenda. O que ele viu lá, segundo as fontes? Foi sim. As fontes dizem que o Monsenhor Sintra foi lá e viu com os próprios olhos algumas coisas. Portas batendo sozinha, umas correntes de ar frio sem explicação, e ouviu a risada da menina, que ele descreveu como não natural. A conclusão dele, baseada nisso, e nos relatos da família, foi bem direta. Era um caso que precisava do ritual de exorcismo. E para fazer esse ritual, como foi a preparação? Não deve ser algo simples, né? Feito de qualquer jeito. De jeito nenhum. Pela prática da Igreja Católica, precisava da autorização do bispo da diocese. Na época, era Dom Chagas de Miranda. E a fonte diz que ele deu a permissão. Além disso, para dar um caráter oficial e ter testemunhas, chamaram um juiz e 2 advogados. A data foi marcada, noite de 23 de abril de 1953. Quem conduziu o rito foi o Frei Belchior, com a ajuda do Monsenhor Sintra. A descrição do ritual em si é muito forte nas fontes. Falam das reações violentas da menina, gritos, blasfêmias. Ela tentava atacar as pessoas, se contorcia de jeitos que dizem ser impossíveis para o corpo humano. E fenômenos no lugar. O chão tremeu, objetos voaram. E a voz, pela menina, insistindo na promessa. Ela me pertence. Ele me prometeu. Isso leva a gente a pensar no ritual de exorcismo católico em si. Embora as fontes não deem cada detalhe litúrgico, dá pra gente ter uma ideia da estrutura geral, né? Pela prática da época.
Tem uma fase de investigação primeiro, para tentar entender o que é aquilo, descartar causa natural, médica, psicológica. Parece que foi o que o Monsenhor Sintra fez. Depois vem a preparação, tanto espiritual, para o exorcista, jejum, oração, quanto o material, os objetos sagrados, a água benta, crucifixo, a estola roxa, o livro do ritual. O lugar é preparado também. E o ritual mesmo, que envolve orações, leituras da Bíblia, ladainhas, e a fórmula central, né? Em latim, mandando o demônio sair em nome de Cristo. É um confronto direto, bem ritualístico. E essa fórmula parece que foi o ponto alto. As fontes descrevem o Monsenhor Sintra dizendo as palavras: exorcizo-te, Asmodeus, perdeum vivo. E aí, nesse momento, um grito horrível, ensurdecedor, um cheiro muito forte de enxofre. E depois, silêncio. A menina ficou exausta, mas parecia liberta. Dizem que tinha até um leve sorriso. É o fim dramático da possessão ali. Exato. O ritual chega nesse clímax da aparente expulsão. É interessante notar de novo a menção do cheiro de enxofre, né? Outro elemento que sempre aparece desses relatos. E o silêncio depois marca o fim do confronto. E depois? Quais foram as consequências? A vida voltou ao normal? Não exatamente normal. As fontes contam que o Alberto pai fez uma confissão pública, chorou, pediu perdão pela tal promessa que fez anos atrás. O trauma foi tão forte que a família vendeu parte das terras e se mudou para o Paraná, poucos meses depois. Foram tentar recomeçar. E a fazenda Ponte de Pedra ficou abandonada. Virou lugar de história de assombração, de medo. A libertação da menina não apagou o passado, nem o medo que ficou. E o caso? Caiu no esquecimento? Pelo contrário. Um ponto importante que as fontes destacam é que o caso foi registrado oficialmente, no livro-tombo da paróquia de Borda da Mata. Esse registro deu uma validação histórica, sabe? E ajudou a história a continuar viva. E tem mais. O Monsenhor Sintra conseguiu realizar o sonho de construir a Basílica de Nossa Senhora do Carmo ali na região. Para muitos, ela virou um símbolo de fé e proteção divina contra aquelas forças que teriam agido na fazenda. Ligado ao lugar e à história do Chiquinho, mas também um reforço da fé na região, com a Basílica como símbolo disso. Exatamente. A história continua viva na memória local. Funciona como um conto de advertência muito forte sobre pactos, promessas e as consequências disso dentro daquele sistema de crenças. O medo e a fé acabam convivendo ali, alimentados por essa narrativa que já tem décadas. É um lembrete muito concreto para aquela comunidade da realidade dessas forças espirituais, como eles as percebem. Bom, então, recapitulando nossa conversa. A gente seguiu essa história de uma família que era próspera, aí veio uma suposta promessa, uma série de eventos estranhos que escalaram para uma alegada possessão demoníaca, a intervenção da igreja com o exorcismo e, no fim, as marcas profundas que ficaram na família, na comunidade e até no lugar físico. Uma história, complexa, cheia de camadas. Sem dúvida. E talvez uma reflexão final que essas fontes trazem é justamente sobre a força dessas narrativas, né? Como histórias tipo a do Chiquinho grudam na identidade cultural de um lugar. Elas misturam tudo, crença religiosa, medo antigo, eventos históricos concretos, a família se mudou, o registro na paróquia existe, a basílica foi construída, e essa busca que a gente tem por explicar o que não tem explicação fácil. Elas acabam funcionando como um espelho, refletindo e reforçando ideias sobre moralidade, bem e mal, pecado, redenção. Se é que a gente consegue chegar neles de forma totalmente objetiva, ou é a força da história que é contada e recontada, moldando como as pessoas veem um lugar e seu passado, ou, quem sabe, pensando além do sobrenatural, o que o processo todo que essa gente viveu, a família, a comunidade, a igreja, o que isso revela sobre como a gente lida com o medo extremo, com o sofrimento e com aquilo que simplesmente a gente não consegue explicar.